Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar agora sobre o campeonato alemão. Mais um aqui dos vídeos testes que eu estou fazendo aqui pro canal para ver se fica bom, se vocês gostam aí da ideia de trazer esse conteúdo um pouco diferente, mais expositivo aqui. Um dia eu sonho em fazer o giro da rodada desse jeito, né? Esse dia um dia vai acontecer, né? Mas obviamente ainda a gente vai ter que esperar, né? Vai ter que aprender mais a usar essas ferramentas e obviamente tem que ter assim também uma melhora aqui da rotina diária que infelizmente não permite eu ter lives muito grandes. Mas de qualquer maneira, vamos falar aqui sobre o campeonato alemão. O campeonato alemão tá seguindo e eu tô querendo comentar mais sobre isso, até para ter mais conteúdo no canal, né? Eu faço algumas vezes, não consigo. Acho que dessa maneira acho que vai ficar mais interessante aí para vocês. E assim, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deem o feedback aí no canal para ver se vocês gostam ou não, se vocês querem mais coisas assim no canal. E assim, para falar aqui primeiro, Stuttgart e Union Berlin, vitória de 3-2 do Stuttgart de virada, tava perdendo de 2-0 e conseguiu buscar a virada. É aquele negócio, né? Tem que, tipo, lutar até o final, né? Às vezes o resultado vai vir do jeito mais difícil, né? E destaque, não, o técnico do Stuttgart, o Sebastian Roneb, é muito bom. E esse cara chegou a ser até vinculado a clubes maiores, né? Mas acabou não indo, decidiu ficar no Stuttgart. Talvez a decisão não fosse a mais sábia depois da perda do Serhou Guirassy, mas é um bom técnico e o Stuttgart tem sorte em tê-lo no comando, né? A gente teve a vitória do Leverkusen contra o Sampaoli, né? Gols do Wirtz e do Jonathan Tah, mas destaque mais uma vez como a defesa desse time é exposta. Mas olha só isso aqui, né? Tipo, os gols esperados, o Sampaoli produziu mais do que o Leverkusen, teve mais grandes chances criadas, mais finalizações, 12-6. Definitivamente não é o melhor estágio do trabalho do Xabi Alonso, né? Se você olhar aqui, né? Tipo, as maiores notas do Leverkusen vai ali pro meio campo, mas assim, sente falta do Frimpong na ala, né? Tipo, você tem o Grimaldo e tudo isso, mas assim, o time só teve sorte pela falta de pontaria, né? Que o Hidacek, né, não teve que catar tanto quanto o time do Sampaoli pôde produzir, né? Infelizmente faltou a putaria pro Sampaoli, mas de qualquer maneira, Pauli, né? São Pauli, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem esse resultado 2-1 positivo pro Leverkusen, mas, né, não dá pra falar que o time tá jogando muito bem, não. Olha isso aqui, né? Tipo, você vê um domínio quase total do Frankfurt, mas os dois momentos que o Augsburg vai para ataque são letais, né? É complicado o jogo com esse tipo de resultado, né? E assim, a gente tem uma situação em que um jogo onde o Omar Marmoush não participa, né? Tipo, das ações ali de gols, assistências, né? Ele que é o grande jogador da equipe. E se você olhar aqui, né? Tipo, até que o 7.7 nem é uma nota ruim do Marmoush, né? Você olha aqui os destaques individuais dele, né? Até teve gols esperados, assistências. Você vê que 3 passes decisivos, grandes chances criadas. Ele é um centroavante diferenciado, né? Porque ele é capaz de não só marcar gols, como também criar essas chances claras para os seus aliados, né? Tipo assim, dentro de campo. Mas o Frankfurt acaba nesses momentos de vacilo, dando as oportunidades para o Augsburg conseguir esse empate, então 2-2, né? O Bayern de Munique vence o Heidenheim por 4-2. Será que agora vai o título do Harry Kane, né? Tá, quem sabe, se desenhando para isso, até com o tropeço do Frankfurt eles abrem mais, né? Mas assim, a defesa com o Kompany tem sido isso, né? Você vê que o time domina quase todas as ações, 83% de posse, né? Mas assim, com 17%, não quero saber desse vírus não, agora antivírus não, agora aqui, com 17% de posse, eles conseguiram finalizar 2 vezes com 2 chances claras de gols que viraram os gols, né? Tipo, isso pra mim é o que pega, né? Porque a gente já viu esse Bayern de Munique sofrer bastante nessa temporada quando os adversários conseguem encarar melhor esse sistema montado aí pelo Vicente Kompany, né? Você vê que o Sacha Boey e o Davis são a dupla de laterais, né? Daí o Pamecano e o Kim a dupla de zaga. Os nomes não são ruins, né? Óbvio que aí tem também a questão, né? O Manuel Neuer machucou, então ele tá fora, mas de qualquer maneira, a página reiniciou, de qualquer maneira, não é pro Bayern de Munique estar sofrendo esse tipo de situação, né? Tipo, a defesa no contexto geral até, inclusive, é a melhor do campeonato, né? Mas eu acho que é muito porque em várias partidas esse time consegue sufocar tanto o adversário que não exige tanto da defesa. Mas nesse jogo em si, levar esses 2 gols do Heidenheim com certeza não era o ideal. Mas marcar 4, né? Tipo, é aquele negócio, né? Não tem problema sofrer 2 se você marcar 4, né? Então, nessa regra, você pode dizer que o Bayern de Munique ainda levou um pouco de vantagem. Aí um destaque também, né, para algumas atuações do Michael Olise. Todo mundo já sabia que era uma baita contratação, né? O Olise é muito bom jogador, é muito talentoso, né? A gente sabe que ele é realmente muito acima da média. Foi uma grande contratação, boas assistências por parte dele, 2 gols do Musiala, gol do Pamecano, do Goretzka. Então, boa atuação aí por parte do Bayern de
Munique, né? O Leipzig, do pressionado Marco Rose, ganhou do Kiel, né? Tipo, o time deu uma boa desmontada na ausência do Xavi Simons, né? Porque aí o time tem que buscar algumas soluções, improvisa aí algumas alternâncias ali, o Marco Rose vai para um esquema diferente, né? Vai para os 3 zagueiros, com o Xavi Simons ele mantinha a linha de 4, né? E tenta usar o Nusa de ala, né? Que eu não acho uma boa ideia, mas é a ideia dele ali. E esse trio de meio campo tá longe de ser um dos mais sólidos, né? Mas o ataque é interessante, né? Eu gosto muito desses dois jogadores, né? Tanto o Luiz Openda e o Sesco, mas eu acho que o Sesco um pouco superestimado. Ele é um bom centroavante, o Luiz Openda, para mim, eu gosto até mais do Openda do que do Sesco, né? Mas o fato é que aí eles foram importantes nessa vitória contra o Kiel e tinha que ganhar, né? Tipo, visto o nível do adversário. A gente teve a vitória também do Werder Bremen contra o Bochum por 1-0, jogo que você vê ali muita alternância entre os times. A gente vê até um Bochum que parece ter tido mais volume, mas ao mesmo tempo não aproveitou, né? Teve até mais gols esperados, porém quem marca o gol é o Bremen. A gente teve Mönchengladbach e Dortmund, né? Esse time do Dortmund, sinceramente, né, não tá empolgando ninguém, né? O Gittens marcou o gol do Dortmund e o Stogger acabou empatando, né? E assim, olhando para a escalação do Dortmund, né, eu acho que é bom a gente dar uma frisada nisso aqui. É só esperar carregar, né? Mas assim, esse Dortmund já viveu momentos melhores em termos de elenco, né? Porque assim, o Serhou Guirassy é um centroavante bom, tudo isso, Pascal Grob é um bom meio-campista, Nico Schlotterbeck é ótimo zagueiro, mas assim, né? É um time que assim, nas laterais, né? O Rierson e o Bezabiabaini, né? Bons jogadores, né? Nada encantador. O Gittens talvez é um jogador melhor, mas o Sabitzer de 10, tipo, nessa altura da vida, o Sabitzer ser o 10 do Dortmund é uma coisa que me pega muito, até para um time que ganhou uma grana danada, né, por causa da Champions, do Bellingham também, né? Então, assim, é um negócio que me espanta, né? O fato do Dortmund estar com um elenco tão fraco e não ter dinheiro para contratar. E assim, você olha o banco do Dortmund, Daniel Malen, Reina, Ermecan, Jan Couto, né? Tipo assim, não é lá um daqueles bancos maravilhosos, né? Tipo, você tem o ADM machucado, tudo isso, mas pelo amor, né? Tipo, esse time era pra estar com um elenco muito melhor e isso me chama atenção pra a direção de futebol do Dortmund, porque tá devendo em termos de trabalho e nível de qualidade, né? E aqui um dos jogos mais malucos da rodada, a vitória do Wolfsburg. Olha, buscar empate 3 vezes e buscar a virada no final, essa é a vitória que fica na memória do torcedor. Não importa o adversário, né? Todo mundo gosta de um jogo difícil, né? Assim, assistir na hora, o time ficar 3 vezes atrás do placar nunca é legal. A vitória desse jeito é sempre mais memorável, né? Porque assim, às vezes você esquece o 5-0, às vezes você esquece o 3-0, né? Tem atuação que você acaba esquecendo, mas na dificuldade, quando o time supera as adversidades, você acaba gostando mais, e é o que o Wolfsburg pode falar, né? Tipo, o Jonas Wind marcando os 2 gols finais para buscar o empate e a vitória, sensacional. Grande vitória aí pro Wolfsburg, treinado por ele, Ralf Hasenhuttl, né? Um dos meus técnicos favoritos aí, que passou na Premier League recentemente, acho ele muito bom, e aí a vitória do Wolfsburg por 4-3, né? Um placar muito Hasenhuttl, né, também, a se dizer. E o Hoffenheim enfrentou o Freiburg e o empate 1-1, né? O Hoffenheim que nunca foi rebaixado, mas nessa temporada a situação não tá tão legal, né? E um dos motivos, né, o time deu uma queda de desempenho, né? E a gente espera mais desse jogador aqui, né? O Kramaric, né? Ele que era a grande referência da equipe, mas não tem jogado tão bem. E a partida do Larsen desastrosa, né? Pro meio atacante estar com 5.9, realmente não é nada legal, né? Tipo, só de você acertar os passes você já dá uma elevada na nota, né? E aqui a gente vê a classificação, né? O Hoffenheim, como eu disse, nunca caiu, mas tá ali, né? Só 3 pontos da zona de abaixamento. Aqui, a vantagem da Bundesliga é que eu não preciso ficar rolando, né? A gente já consegue ver tudo aí. Vocês podem ver aí o destaque, essa é a classificação, dão um pause e podem observar. Aqui, Leipzig em terceiro, né? Voltou a vencer, mas a sequência era negativa. Era o time que estava mais próximo do Bayern. A lesão do Xavi Simons complica muito a situação, né? E aí o time do Hasenhuttl, 4 vitórias seguidas. O Dortmund, 2 empates, 21 pontos, já tá 12 atrás do Bayern de Munique. Não é legal o campeonato. O Stuttgart parece voltar a melhor fase agora também com o Roneb. E a gente tem aqui o Frankfurt, né? Que é o time, para mim, surpresa. Tá ali com seus 27 pontos, né? O Leverkusen ainda tá vivo, mas convenhamos, jogando pior defesa do top 4, né? Eu, pessoalmente, acho o Leverkusen menos convincente, seria minha aposta para título nessa temporada. Acho que o Bayern de Munique acaba sendo o favorito, né? E, assim, na artilharia do campeonato, o Harry Kane, né? Com 14 gols, o Omar Marmoush com 13 e tem mais assistências que o Kane. Ele participou para mais gols e, assim, tem mais dribles certos, mais desarmes. Impressionante. 8.25, a maior nota do campeonato, e o melhor jogador do campeonato, sem dúvida, é o Omar Marmoush, né? E você pode até olhar aqui alguns destaques de gols. O Olise, 5 gols, 4 assistências, bom campeonato. O Itz, a mesma coisa. Bonifati, 6 gols, não é tão alto como na temporada passada. Guirassy, 6
6 gols, Hugo Ekitike 7, né, dupla de atacantes do Frankfurt muito bem, Tim Glandenstein 8, Musiala 8, então assim, nas assistências acho que o líder é o Marmouche mesmo com 7, né, posso estar enganado, né, o Dias do Grifo também tem 7, né, mas de qualquer maneira o Marmouche impressionante, e destaque, né, tipo, o Harry Kane marcou 14 gols de 10.09 gols esperados, o Marmouche de 7, o Marmouche inclusive que bate falta, né, então esse jogador aí é uma das grandes revelações do campeonato, vamos ver se é só uma fase iluminada ou se vai mudar, mas mesmo com a fase iluminada não deixa de ser fantástico, né? E é claro aqui só olhar a próxima rodada, né? O que a gente espera aqui em termos de jogos, né? Freiburg e Wolfsburg, Union Berlin e Bochum, Mainz e Bayern de Munique, Mönchengladbach e Kiel, Augsburg e Leverkusen, St. Pauli e Werder Bremen, Heidenheim e Stuttgart, Dortmund e Hoffenheim, Leipzig e Frankfurt. Então esses são os jogos que vão acontecer na próxima rodada, né? Não era pra vir aqui não. Nem aqui. Mas de qualquer maneira acontece, né? Isso aí, primeira vez, a gente acaba cometendo esses erros de qualquer jeito. Muito obrigado a todos que assistem aqui no canal o conteúdo. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe aí seus comentários sobre esse formato que eu tô fazendo aqui. E é claro aí, as suas opiniões sobre o campeonato alemão, do jeito que ele tá se desenhando. Será que esse ano acaba o jejum de Harry Kane? Por esse vídeo é isso, gente.